importante nós estamos todos reunidos. Nós tudo, né? Ele foi me dar nós tudo. Está mais meus filhos. Estou aqui. Eu não esqueci da minha mãe. Estou com todos aqui. Ele está aí, eu não escuto dele. Graças a Deus até hoje nós estamos indo devagar. Mas eu nunca esqueci, nunca despejei ele. Olha, eu comprei isso aqui porque ele estava morando aqui. Eu digo, eu vou comprar para morar perto dele. Vocês No têm dia que ele morreu, eu cuida estou dele porque perto eu aqui, tô ó. longe. O senhor Se eu pode pudesse não cuidar considerar tudo, eu. mas como eu tô O longe, senhor pode até não filhos estão considerar eu que não filho legítimo, mas eu considero eu que nem meu pai. O senhor que me criou, Considero. me tratou muito bem, porque olha, eu falo para todo mundo que eu nunca achei um pai que nem o senhor. Agora, e dê graças a Deus por ele, porque ele foi um homem, olha, nunca me que nunca deu bateu, me trabalho, criou. né? Nunca tem vergonha, na verdade é farrista, mas isso aí é da vida, né? Porque é da vida do ser humano, nós não podemos reparar, porque essa é a vida do ser humano. Porque ele toca, porque dança, né? Isso é a vida do ser humano, né? Então trabalho ele nunca deu pro senhor, nunca deu dor de cabeça, nunca foi preso, né? Nunca apanhou por aí, sempre todo mundo gostou, né? Uma pessoa querida. E nem vai. Se chegou a esse ponto, agora nada Eu mais vai nunca fiz acontecer. vergonha na parte de ser uma pessoa certa, nunca fiz vergonha Nunca pra fez ele. vergonha. Eu também, graças a Deus, nunca fiz Nunca meu fez senhor. um Às vezes desfeito, queria né, minha pra ele. família toda, com educação. Você vê que É alegria, se a gente tem. Quem diz, a alegria faz a gente chorar. Entendeu? Alegria. Não é tristeza, isso aí é alegria. É a alegria que faz a gente ficar emocionado, né? É emocionado. E a família que nós estamos vendo na nossa frente, aí, ó, tudo é herança nossa. Né? entendeu, né? É herança, né, dele aí, nossa e tudo aí, ó, tudo misturado. Fábio do meu Zé. Mas ainda falta um bocado, hein? Ó, eu tenho 48 netos e Aí, 14 bisnetos. Já tem 14 bisnetos. Então, isso é Eu já tenho 9. Está tudo aqui. Então a gente faz uma reunião entre família. Recebo todos que chegar, igualmente eu Que a gente recebo. tem aquele Nosso prazer Senhor dela. Jesus. Depois no final a minha mãe Meu o filho, povo ficou meio eu desesperado. recebo todos os meus filhos, recebo todos os meus filhos, igual eu recebo Nosso Senhor Jesus, Ela falava tanto, que nos considera e considera ela nós. pediu para mim passar para todos. Quer uma pediu? Ela pediu, minha mãe pediu para mim Mas passar tudo pra isso aí, todos. Zé, no tempo certo, Deus proverá da Eu nossa digo, ah, vida, mãe, né? uma hora eu Deus vou proverá, atender sim. seu pedido. Ela falou, meu filho, eu era católico, mas eu passei para frente porque Deus me chamou para passar para frente. Ela falou isso para mim, Zé. Pois é, a gente só vai por Deus Eu mesmo, tenho hora Zé, que é me dói no verdade. coração. É, mas quando chegar o dia, Deus te chama também. Não Tem hora chegou o que me dia, dói no né? coração. Fica em paz, né? Que Deus vai fazer a obra. Sabe? Ai, meu filho aqui também, ó. Esse aqui também ainda não obedeceu, mas estou esperando por Deus, né? Eu não posso pôr o pé diante da mão, porque eu não sou nada, estou esperando de Deus. Aqui também o vozinho aqui, o paizinho aqui, também. A mãe morreu, a esposa dele morreu crente, né? Ele até agora não é, porque não chegou a hora. Se Deus quiser, ele vai também. Deus chamará, né? Eu considero os crentes. Isso aí, a vontade de Deus não é a minha, não é a sua, né? E a vontade de Deus é de Esse Deus, dia eu não é a falei nossa. isso dele. Ele chorou tanto. Eu? Ele chorou tanto, mas eu... Né? Essa daí nós não E vemos o mais meu filho que eu considero vocês, se conformar porque ela falou para nós, né? Que ela pediu para nós passar para frente. viu, Zélia? Seguir uma coisa séria, né? Coisa Assim, certa, eu sei. não seguir coisa do mundo que ela falou que não queria. É. Saber, pensar que nós morreu matado, morreu brigando. Não. Mas isso em nossa família, se Deus quiser, não vai acontecer. Não, na nossa família até hoje nunca Deus está a favor de aconteceu nós todos. uma crise E dessa. a gente que serve a Deus também está orando por todos, entregando na mão de Deus. Quem vai seguindo o céu vai orando para nós. Vai que tá pedindo errado, para né? vocês. Vai pedindo para nós que ainda está fora do caminho. certo, Que né? Deus Assim, coloque também, coloque se for da também, vontade dele, tudo ele junto, coloca, né? É isso que nós estamos esperando. Eu agradeço ao pai de vocês.
Não, imagina. Nosso pai abandonou nós pequenos, né? Foi morar com outra mulher, com outra família. A mãe contava, sabe? Mas era o homem trabalhador. Então isso aí já é que nem deixa ele pra lá, né? E Deus também é que pode Nosso perdoar a pai é vida o Senhor que dele. criou nós. É. Agora o pai que nós nosso conhecemos pai. foi o Senhor, né? Agora E o outro aquele Deus que, proverá também. é aquele um que largou minha Gerou mãe, nós, nós né? miudinhos, sem saber de nada, É. isso aí não é pai. Pai é aquele que criou. Não é certo? Pai, mas considera ele aqui que criou Senhor nós, do céu, nunca né? judiou de nós. Então. Criou Mané igual o Rita, filho né? Meu pai legítimo chamava dele. Manuel Rita. Eu sei do nome até hoje, o nome dele. Manuel Rita. Então, eu faço, Era muito trabalhador, mas era muito bagunceiro. eu fico muito Ele satisfeito. deixou minha mãe por causa de outra mulher, deixou dela com nós três e foi morar com outra. E com outra ele já tinha outra família. Você já tudo Eu bem. agradeço Eu muito sei, a mãe Deus. contava pra mim. Nós se A contávamos, única filha que ela tinha família. confiança era eu. Não, verdade, verdade. Contar, é? Porque nós temos que obedecer. Nós estamos nós A aqui. família, nós que é família, tem que obedecer uns aos outros. É. Fulano, vamos por aqui, fulano, vamos fazer isso. Mas Ela tudo disse junto. que eu era muito novo. Ela disse, você não quer se casar comigo. Você não vai tirar meu filho, digo, eu garanto. É. Garanto que já teve 3 filhos. E Dá conta, né, do recado. Ah, isso aí não regula, porque a pessoa é mais Garantiu, nova. verdade. Porque o meu genro casou com a Silene, ele casou com 21 anos. E é um homem dono de casa que se precisa eu de for ver. primeiro, eles É, eu gabo fazem ele mesmo. a obrigação deles comigo. Aqui, ó. Pode ser tudo, Lindomar, mas Eu aquele faço que é a um mesma chefe de casa, obrigação viu? Não que deixa fica faltar mesma nada. coisa. É carinhoso com a mulher, com a filha. Daí, Porque ela era uma mulher top. A mãe era. A mãe de vocês, A mãe era. Não porque era minha mãe, não, né? mulher que sabia trabalhar, café. sabia fazer. Eu não quero, não. Vamos dividir, vamos deixar pra lá, porque vamos deixar isso não esquecido, mas uma lembrança que não sai do nosso coração. Não sai, não sai, não sai. Vamos ver esperar o Valdir. Não nós não diverte nem. Primeira coisa que é bonita é você Vamos pedir a Deus muitos anos de vida para nós. Mas ele não tá vindo pra chegar, ver a virada do ano. Mas toda a vida eu falei isso. Isso, olha, isso não tem dinheiro que Pai, pague. é isso aqui, ó. Não Pai tem é dinheiro esse. que pague, Foi é quem me verdade. criou, não judiou de mim, nem da minha irmã. A mãe sempre falou a mesma coisa, vô. De noite, depois ele falou A assim. mãe sempre falou a mesma coisa. Eu botei Aí ele falou, se eu tiver de aparecer lá, eu vou de E a carro, Ué, sai do centro lá, porque for. um caminhão, velho. Um caminhão nem que tudo. serraria do Egito. Vai. Eu ponho o nome do caminhão nem que tudo. Nem que vai. Ai, meu Deus. Mas é isso aí, gente. Todo mundo tem. Eu aprendi com esse caminhão. É aquela história, né, tio Zé? Nem que. Essa Tá, vinho é sua. é do tio. Essa é do tio. É a minha, né? É, essa é. Não é porque a gente está fechando e está bebendo, não, mas eu não me esqueço. Olha, é uma das coisas mais bonitas. É uma das coisas mais bonitas que eu, com 42 anos, escuto. O meu tio com 70 para 71 anos, Cantando uma música. agradecendo ao meu avô de coração, Chorei ver aquela Pode recordação. considerar, Né? porque foi quem me criou. É meu não pai. é o pai genético, mas é o pai biológico, né? Não é pai do filho, Então, mas é eu pai com de- 42 anos estou presenciando o meu tio com 70 anos para 71, Igual, porque é filho. agradecendo ao meu avô de coração, Não é, mano? porque é o avô que eu conheci. Eu para mim, Não, o sangue. o senhor não é o meu avô de coração. Para mim o senhor é o meu avô. Entendeu? Ele é meu avô. Ele não é só o avô de coração. O meu tio está agradecendo o senhor como um pai Uma homenagem que eu tô. de coração. Eu estou reconhecendo o senhor como meu avô. Né? Então é muito bonito eu representar isso, viu, vô? Muito bonito. É, eu agradeço a Deus por Considero meu filho. me deixar vivo para presenciar Que nós dá pro senhor. essa história. É, considere, isso daqui tudo é neto do Estava senhor. eu e a Vera. Esse aqui, ó. Isso daqui tudo é neto, ó. Sim?
Neto, mas neto de coração, viu? É. Se não fosse, ele não vinha aqui. Não tava aqui. É É. bonito. Eu queria que tivesse a família Toda assim, né? de Tupã, de São Guarani, Então, cadê? Nós, de Brasilândia, em todo lugar, vinha essa aqui, um dia que nem de hoje para amanhã. A gente tá tudo, nós já convidou, mas não é não. E 14 bisnetos. Beleza, né, vô? Convidou por causa de vocês.